Muito bem, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. É um prazer estar aqui, né? Convidado pelo pessoal da Montreal para poder palestrar aqui com vocês nesse evento, né? Da semana do profissional de TI. É uma iniciativa bacana que a Montreal vem trazendo aí. E eu estou honrado de estar aqui com vocês, né? Eu já trabalhei na Montreal, então tem um pessoal aí que eu já trabalhei junto, o Fabiano, a Laila eu conheço também. Tem uma galera que eu já trabalhei junto aí. É um prazer estar de volta aí conectando com todo mundo, beleza? O tema que o pessoal pediu para eu falar para vocês aqui hoje é sobre infraestrutura e aplicações cloud native, né? Cada vez mais vocês vão ouvir falar dessa questão, né? Ou desse termo aí de aplicações cloud native. Então, a ideia dessa talk aqui, dessa apresentação, é a gente falar um pouquinho sobre o que é, né, esse mundo novo aí, Cloud Native, como que a gente tem que se posicionar, o que está envolvido nisso aí, e eu espero que ao final dessa talk aqui, dessa palestra, vocês tenham mais curiosidade sobre o tema e saiam dessa palestra sabendo mais um pouquinho desse mundo Cloud Native aí, beleza? Então, vou me apresentar rapidamente. Eu sou, né, quando a gente fala de Cloud Native, a gente fala da CNCF, que é uma fundação, né? É a Cloud Native Computing Foundation. É uma fundação que foi criada lá em 2015, que ela governa todos esses projetos open source que tem a ver com o mundo Cloud Native, né, ou nativo de cloud. Eu fui um dos 2 primeiros speakers ou palestrantes chancelados pela CNCF para falar justamente de Cloud Native, né? Então é um motivo de muita honra para mim. Eu e o Iago do Nubank lá de São Paulo fomos os primeiros do Brasil a sermos chancelados como palestrantes oficiais da CNCF. Então, contando mais um pouquinho sobre mim, né? Eu trabalho muito hoje como na parte de arquitetura de soluções, de SRE e de DevOps também. Trabalho na parte de consultoria, né? Com Cloud, DevOps, SRE, etc. Eu lidero um time aqui, atualmente na consultoria que eu trabalho. Eu sou muito conhecido também pelo meu envolvimento na comunidade, então eu sou palestrante de diversos eventos, né? Já palestrei no DevOps Days, Campus Party, Google Dev Fest, assim por diante. E organizador também de vários eventos e meetups, né? Então, sou fundador e organizador do DevOps BH. Hoje a gente tem mais de 3.500, 3.600 membros. Sou um dos organizadores core também do DevOps Days BH, que é o maior DevOps Days do Brasil, desde que começou aqui em BH, né? 2018, já foi o maior, 2019, ano passado já foi o maior. Esse ano, infelizmente, não deu para trazer por causa da pandemia, né? Mas quem sabe a gente pode trazer um ano que vem, quando as coisas se acalmarem. Também sou organizador, membro do Comitê Tech, palestrante lá do TDC, né, que é um evento também bastante conhecido, e mais recentemente do Meetup Cloud Native BH. Então, assim, eu gosto bastante de me envolver com essa questão de comunidade, né? E se vocês aí têm algum assunto para palestrar que envolva, por exemplo, DevOps, Cloud Native, assim por diante, é só me contactar. Vai ter meus contatos aí no final da palestra, que a gente organiza para vocês palestrarem para a gente sem problema, beleza? Quando a gente fala de Cloud Native, né, eu já falei aqui um pouquinho sobre a fundação, que é a Cloud Native Computing Foundation, que foi criada para poder governar esses sistemas open source que tem a ver com cloud. E aí existe uma série de projetos dentro dela, né? Quem já mexe com Java, ou quem já mexeu com Java, sabe que existe a Apache Software Foundation, né? É uma fundação que governa os projetos do mundo Java. Então, o projeto entra lá como pré-incubado, depois incubado e depois ele é graduado. O que significa um projeto ser graduado? Significa que esse projeto atingiu a maturidade, digamos assim. Então, todos esses projetos aí da sua tela esquerda aí que estão graduated, né, graduados, eles foram provados e testados em campos de batalha, por assim dizer, em produção, e por isso que eles são projetos graduados da CNCF. Então, a gente tem o Kubernetes, que é o mais famoso deles, orquestração de containers, né? O Prometheus lá embaixo, que é uma solução de monitoramento, o Helm, que é um gerenciador de pacote para o Kubernetes, o Harbor, que é um registry também open source, um registry de containers, o Jaeger, que é para tracing distribuído, quando a gente trabalha com microserviço, o Vitess, que é storage, é uma maneira de você rodar clusters de banco MySQL
no Kubernetes, o Slack usa para caramba isso aí. Então são todos, e o Envoy Proxy, né, que é um projeto famoso também. Todos esses projetos aí foram graduados, são projetos open source, que eu acho que é o mais legal disso. Você consegue lá no GitHub ver o código desses caras, contribuir com eles, e são usados em produção em larga escala no mundo inteiro. Então todos esses projetos da CNCF são, principalmente os graduados, são assim, são testados em campos de batalha, né? E tem os projetos incubados, né, que estão ali sendo testados, estão sendo usados também por bastante empresas, mas que não atingiram ainda a maturidade para serem graduados. Então, funciona assim o processo da fundação, beleza? E se você tem um projeto que é relativo em cloud, desde que esse projeto seja open source, você consegue também doá-lo para a fundação, para a Cloud Native Computing Foundation, governar o seu projeto, beleza? Antes da gente falar um pouco, né, sobre aplicação e infraestrutura Cloud Native, nós temos que contar um pouco a história, de onde veio, né? E a história ela é muito recente, né? Engraçado que na nossa área tudo evolui muito rápido, né? Então, assim, lá nos anos 2000, vocês podem ver aí, nessa linha do tempo, a Sun nadava de braçada vendendo hardware, né? Não virtualizado. Então, antes de eu construir a minha aplicação, eu tinha que ter uma máquina, né, de preferência parruda, bem, que aguentasse o tranco, eu tinha que ter uma máquina para rodar essa minha aplicação, esse meu software, né? Então, assim, o gasto inicial já era muito grande. Eu tinha que comprar hardware para depois pensar no software que eu ia desenvolver. E nisso aí, né, está falando aí de 20 anos atrás, né, pouquíssimo tempo, nos anos 2000, era esse o cenário que a gente via, né? Lá em 2001, a VMware veio, né, ela criou abstrações em cima da parte de virtualização, né? Produtos como VMware mesmo, né? Máquinas virtuais, o vSphere que existe hoje, e assim por diante, que é bastante usado em larga escala, e aí proveu uma economia muito grande, né? Eu tinha um servidor, um parque de servidores parrudos, onde eu podia aglutinar esses servidores em 1, 2, 3, 4, 5, né? Diminuir e rodar hardware virtualizado em cima desses servidores aí, né? Aí a gente passa um pouquinho do tempo, lá em 2006, um engenheiro da AWS teve uma ideia, né? Oi, se a gente pegar esse poder computacional que a gente tem muita máquina, né, nos nossos data centers gigantescos aqui, eu começar a alugar isso para as pessoas. Aí nasceu a ideia da AWS, né, que é a cloud mais famosa do mundo, né, a ideia de infraestrutura como serviço. Porém, na infraestrutura como serviço, como nasceu antigamente, né, eu tinha lá uma instância EC2, onde eu dou para você um pedacinho daquela instância, um pedacinho daquele poder computacional, e você se vira para gerenciar essa instância, para instalar o que você tem que instalar nela, instalar os sistemas operacionais e assim por diante. Só que lá em 2009 veio uma ideia muito legal, uma abstração, né, maior ainda. A Heroku, que hoje pertence a Salesforce, ela criou o conceito de PaaS, Plataforma como Serviço, né, Platform as a Service. Fazer o deploy de uma aplicação no Heroku é tão fácil quanto você dá um comando, né? Git push Heroku master. Quem trabalha com Git aí deve saber. Eu dou esse comando, ele já está linkado na minha aplicação, ele roda lá os processos tudo, as pipelines, etc. E pum, já me dá um link lá para a minha aplicação, né? Por assim dizer. E aí a evolução veio surgindo, né? Você vê 2010, 2011, com o OpenStack, Cloud Foundry e tal. E aí, em 2013, veio a grande evolução, né? Uma das grandes evoluções que tivemos nos últimos tempos, que foi a parte de containers, né? E aí, quando a gente fala de container, a gente lembra de Docker. Por quê? Containers é uma coisa que surgiu em 2013? Não. Mas ela ficou mais popular a partir de 2013, justamente por causa da baleinha aí do Docker. Containers já existiam em Linux, né? Cgroups, namespaces, aí veio o Google e criou o LXC. Tudo isso são abstrações que servem para você rodar processos diferentes, né, no Linux. Só que o Docker criou uma maneira dessa abstração ser tão fácil que os desenvolvedores começaram a usar, não só a galera de infra, ou não só um especialista em Unix ou Linux que usava isso, né? Então, por isso que a Docker cresceu tanto, né? E foi vendida, acho que ano passado, esse ano, para Mirantes aí. E aí, lá em 2015, né, já que a gente precisava de rodar nossas aplicações em containers, né, ficaria mais fácil para gerenciar, o footprint mais baixo e etc. Só que eu preciso de alguém para governar esses containers, né? Preciso de alguém para orquestrar esses containers. Por quê? Containers não foram feitos para serem tratados iguais VM. Containers têm o seu próprio ciclo de vida e geralmente é um ciclo de vida mais curto,
porque containers, por sua natureza, são efêmeros, são feitos para morrer. E aí, lá em 2015, veio a questão do Kubernetes e, depois disso, né, veio a criação da CNCF, que é a fundação que governa aí o Kubernetes e outros tantos projetos open source. Se vocês entrarem lá tem um endereço que chama L de lápis.cncf.io, tá aí no cantinho inferior esquerdo da tela, é o Cloud Native Landscape. Então, é um landscape que vocês vão ter aí das tecnologias Cloud Native existentes hoje. É muita coisa que existe, né? Então, para streaming e mensageria, existe uma porrada de coisa. Para banco de dados, existe uma porrada de coisas. Para proxies, API Gateways, Service Mesh, que é malha de serviço, né? Quando a gente trabalha com microserviços, runtime de containers e assim por diante. Tem uma brincadeira que a galera fala que o mundo de infraestrutura está virando igual o mundo de JavaScript, né? De tanta coisa que tem. Mas eu encaro isso também, né? Brincadeiras à parte, como uma evolução. O mundo de infraestrutura, eu acho que ficou um pouco parado no tempo e não acompanhou, né? Não evoluiu tão rápido como deveria. E agora, de uns anos para cá, ele evoluiu muito rápido, né? Assim como a parte de desenvolvimento também evolui bastante rápido. Só que antes da gente falar, né, chegar no assunto lá de infraestrutura Cloud Native e aplicações Cloud Native, a gente tem que falar um pouco da história da infraestrutura, né? Então, antigamente, a gente tinha lá infraestrutura como diagrama. O que eu tinha? Era uma maneira antiga, por assim dizer, de representar a minha infraestrutura. Então, eu tinha meu parque de máquinas lá, no meu data center, por exemplo, e eu abria o Visio e começava a desenhar lá um diagrama, né? Então, quando alguma coisa mudava, eu tinha que pegar esse desenho e desenhar novamente, né? Era a única maneira que eu tinha, por assim dizer, de representar a minha infraestrutura, né? Era essa parte de infraestrutura como um diagrama. Depois a gente evoluiu um pouquinho e tinha a infraestrutura como script, né? Então, eu começava a usar os poderes do Bash ali, do Shell, para escrever meus scriptzinhos lá em Shell e fazer as minhas tarefas, fazer as minhas automações, né? Esse script na tela que vocês estão vendo aí é um scriptzinho que ele automaticamente deleta umas VMs que estão em status de terminado lá no Google Cloud, né? Então, só um exemplo de como que a gente pode automatizar algumas tarefas de infraestrutura como scripts. E aí, os administradores de sistema na época começaram a usar N scripts, né? Vários scripts, tinha sua pastinha lá de scripts para poder fazer tudo quanto é tipo de trabalho. Isso aqueles que gostavam de automatizar os seus trabalhos, né? A maioria não gostava e fazia tudo de modo manual. Só que aí veio mais evolução e hoje a gente consegue tratar a infraestrutura como código realmente, não como script, né? Como código. E quando a gente fala, né, IAC, ou IAC, né, Infrastructure as Code, infraestrutura como código, a gente automaticamente pensa no Terraform. Então, assim, a AWS tem a parte de IAC dela, que é o CloudFormation, né? Mas o Terraform, o bom do Terraform é que ele é agnóstico. Então, eu consigo setar lá meu provider. Eu rodo no Google, eu rodo no Microsoft Azure, eu rodo na AWS e tal. E aquele código vai rodar, né? Claro que tem algumas nuances, tipos de serviços são diferentes entre a cloud, mas a sintaxe que ele usa, que é a HCL, né? HashiCorp Language, é uma sintaxe agnóstica. Então, assim, eu bato o olho no código de Terraform, não importa para qual provider for, eu consigo saber o que está acontecendo. E por que isso é interessante? Tratar a infraestrutura como código, né? Desse jeito eu consigo, por exemplo, versionar a minha infraestrutura. Eu consigo colocar esses meus códigos Terraform num Git, por exemplo, num repositório. Então, antigamente, isso não era possível, né? Eu tratar a minha infraestrutura como código. E isso que é interessante, né? Então, esse código Terraform aí, para vocês terem uma ideia de como que é o código Terraform, é um código bem simples, ele é bem fácil de ler. E esse código aí, ele está criando um node pool num GKE, né? Que é o Kubernetes gerenciado lá do Google, né? E o interessante da gente tratar a infraestrutura como código é porque tudo que eu vou escrever aí e vou estar versionando lá no meu Git, por exemplo, a gente está usando os preceitos de infraestrutura imutável, né? Então, assim, se eu criei um código Terraform, onde vai criar uma instância EC2, por exemplo, com a configuração de uma CPU e 2 GB de RAM,
se der algum pau nessa instância, etc e tal, eu consigo deletar ela e criar exatamente a mesma instância utilizando esse meu código Terraform, né? É uma simples maneira de eu deletar lá e fazer um Terraform Plan, Terraform Apply, e ele vai criar aquela instância novamente com as configurações que era do jeito que tinha que ser. Beleza? Espera aí, rapidão. Pronto. Então, essa é uma das vantagens da gente tratar a infraestrutura como código, né? Que é uma coisa assim, que cada vez mais a gente trata a nossa infraestrutura como código, né? Aí vocês podem se perguntar, André, mas tratar a infraestrutura como código é uma coisa nova? Não. Eu brinco que na nossa área de TI ou de software, nada se cria, tudo se copia e se faz um rebranding. Ó, lá em 2014, esse cara aí, ó, Dustin Mitchell, da Mozilla, ele já falava disso aí, né? Infraestrutura como software. Acho que nem existia Terraform nessa época. Ele apresentou na PuppetConf. Então já existiam iniciativas no passado, né? Puppet, Chef, próprio Ansible, que nos ajudavam a tratar a nossa infraestrutura como software, né? Beleza, vamos continuar então. Então, eu estava falando aqui da parte de infraestrutura como software, né? Que não é uma coisa nova. No mundo da TI nada se cria, tudo se copia, se faz um rebrand. Então, sim, faz parte das abstrações que a gente tem na nossa área, né? E tratar a infraestrutura como código ou como software é uma dessas abstrações. E o que a gente pode chamar, então, né, aí chegamos no grande assunto aqui da palestra, o que é uma infraestrutura cloud native, né? É justamente a junção dessa palavra cloud de infraestrutura, né? Então, a gente tem, né, 5 coisas ali primordiais. Primeira, servidores como serviço. Por que tem isso? Porque agora eu consigo entrar num console lá da AWS, por exemplo, e criar uma instância EC2 para mim com o clicar do mouse, como serviço mesmo. Eu não preciso ir lá telefonar para a Dell ou para a IBM pedindo uma máquina X com essa configuração para eu poder rodar meus softwares. Né? Não precisa mais disso. Então, criar uma instância, uma máquina para eu usar, tem que ser tão fácil quanto um clicar do mouse. Né? Ou um Terraform Plan, Terraform Apply, e você cria a sua instância lá, os seus serviços de cloud. O segundo conceito de aplicações em infraestrutura Cloud Native é automação extrema. Note aí que ele não falou apenas de automação, né? Falou de automação extrema. Então, tudo o que puder, ele tem que ser e deve ser automatizado. Tem um conhecido meu que ele trabalha como SRE lá no Google, lá em Zurique, na Suíça. E ele fala assim que lá eles têm um ditado, né, que chama automate yourself out of the job. Automatize você para fora do seu trabalho, né, numa tradução literal. Ele fala que tudo que ele faz hoje de maneira manual, no máximo daqui a 1 ano tem que estar automatizado. Claro que nem tudo dá para você automatizar, mas ele falou que muita coisa, assim, muita coisa mesmo, quase tudo dá para você automatizar. E que lá dentro do Google eles têm esse mindset de automação extrema. Então, assim, nós seres humanos somos propensos ao erro. Para que deixar um ser humano fazendo coisa que ele sabe, a gente sabe que ele pode errar, né? Então, automatize tudo aquilo que for possível, né, de maneira extrema. O terceiro conceito aí é de arquitetura desacoplada, né? Então, a gente está falando de arquitetura também, arquitetura de software, né? Tanto de infraestrutura como de aplicação. Processos encapsulados é o quarto ponto, e quando a gente fala de processos encapsulados, o Docker vem bem a calhar nessa aí, porque eu consigo rodar vários containers, cada um rodando determinados processos, determinados microserviços, né, por assim dizer. E uma das coisas que a infraestrutura de aplicações Cloud Native prega é o uso de microserviços, sim. Então, eu tenho processos encapsulados, onde eles executam aquela lógica, né? E ao executar aquela lógica de negócio, eles fazem aquela lógica de maneira muito bem feita. Então, não tem aquele monolitão que faz tudo, que muitas vezes é mais difícil de se trabalhar, de dar manutenção, e assim por diante. E já que eu tenho esses processos encapsulados rodando dentro dos meus containers, eu preciso de alguém para orquestrar isso tudo, que é o quinto ponto, né? Orquestração automatizada.
Aqui quem lembra aí das aulas da faculdade, né, tem o modelo de referência OSI lá, que nos apresenta 7 camadas, né? Então tem as camadas ali de aplicação, apresentação e sessão. Aí a gente está falando muito na parte de aplicações em si, né, de software em si, e tem ali o que a gente pode chamar das 4 camadas ali que a gente pode relacionar com infraestrutura, que é transporte, network, né, rede, link de dados e a camada física. Isso no modelo OSI clássico, normal, por assim dizer, né? Aí eu apresento a vocês aqui um novo modelo de referência OSI, que é uma brincadeira, aonde a parte física, né, ela ainda não foi, não tem como transformar em software, porque a gente tem que rodar nosso software numa máquina física, mas todo o resto, ó, todas as outras camadas, as outras 6 camadas em cima da camada física, eu consigo transformar em software. Isso é muito legal. Eu consigo interagir através de software, através de APIs, por exemplo, de maneira programática, né? Quando a gente fala desse último ponto aqui, ó, de orquestração automatizada, e a gente está falando de containers, a gente lembra muito do Kubernetes, né? Se a gente for pegar aí um gráfico do Google Trends, né, que eu tirei de 2017 a 2020, só dos últimos 3 anos, olha como é que vem crescendo, né, o interesse do Kubernetes, e depois dá uma estabilizada ali, né, em junho mais ou menos. Por quê? Porque muitas empresas, elas usam Kubernetes já, elas já estão usando o Kubernetes como seu orquestrador padrão para a sua estratégia de containers, né? Então, é uma coisa assim que tem que aprender a usar. E por que o Kubernetes é interessante? O Kubernetes, dentre outras coisas, a gente não vai explicar aqui o que o Kubernetes faz, né, em muitos detalhes, a gente gastaria horas falando isso, mas uma das coisas que o Kubernetes tem é uma característica chamada controllers. São controladores em que, basicamente, imagina como se fosse um for loop lá, né? Um loop for, infinito. Então, eu tenho um Kubernetes rodando ali meus containers em cima dos pods da vida lá, e aí eu falo com o meu Kubernetes assim, olha, eu descrevi a minha infraestrutura para você, e você tem que executar 3 pods dessa determinada aplicação ou desse determinado microserviço. Eu tenho aqueles meus 3 pods rodando, e aí esse for, esse controle, ele fica passando, né? E ele tem ali, ó, 3 funções, né? Get actual, get expected e reconcile. Então, pegue o estado atual, como é que tá. Pega o estado esperado. O estado esperado tá igual ao estado atual? Tá. Ah, então eu não faço nada. Esse reconcile eu nem mexo nele. Agora eu pego o estado atual ali. Eu tinha 3 pods rodando, né? Agora só tem 2. Meu estado atual só tem 2 pods. Quando eu dou um get expected lá, qual que é o estado esperado que eu descrevi lá na minha infraestrutura? Como código, né? Não, o estado esperado é que tenha 3 pods em vez de 2. Aí ele passa esse reconcile e sobe mais um pod, fica 3. Por que isso é legal? Acabou aquela história de ser acordado no meio da madrugada, ou ter aquele time de suporte gigantesco para, ô, fulano, a máquina tal deu pau, sobe o servidor aí. Não. O próprio Kubernetes consegue fazer isso para você agora. Ele orquestra tudo de maneira automática. Então, você não precisa mais ter aquele, sei lá, aquele NOC gigantesco lá de pessoas olhando para a tela lá, né? E aí de madrugada o sujeito está dormindo, nem olha direito, aí toca o alarme, aí ele vai acionar nível 1, aí não consegue resolver, aciona nível 2, né? Quem já trabalhou com a área de infra e de suporte sabe muito bem como é que é essa vida, né? E não é uma vida muito boa, não, é você acordar de madrugada para poder resolver pau em sistema, em infraestrutura que deu pau e assim por diante. Com Kubernetes isso não acontece. Ele tem essa capacidade de automaticamente, através dos seus controllers, cuidar dessa parte para a gente, de orquestrar isso de maneira automática. Né? Por isso que ele está sendo cada vez mais usado e se tornou o orquestrador padrão, por assim dizer. Né? Então, assim, você ainda vê algumas empresas rodando Docker Swarm, mas a grande maioria, 90 e cacetadas por cento, é Kubernetes. Uma outra coisa interessante também que a gente usa nesse mundo Cloud Native e no mundo Kubernetes, né, porque a gente vai usar o Kubernetes para orquestrar os nossos containers, é a parte de operators. Imagina o seguinte, toda essa lógica que tem aqui nos controllers do Kubernetes, eu consigo usar para os objetos, né, que estão ali na API do Kubernetes, mas são objetos do Kubernetes. Então, tenho todos os meus kinds que eles falam, né? Eu tenho pods, eu tenho namespaces, eu tenho services e assim por diante. Eu consigo usar essa lógica do Kubernetes
para aqueles meus objetos da API que estão ali no Kubernetes. Mas e se eu quisesse usar esses mecanismos, esses controles que o Kubernetes tem, mas na minha própria lógica de negócio, ou até mesmo em outros softwares? Isso foi o que o pessoal da CoreOS, eles foram comprados pela Red Hat, né? Que aí a IBM comprou a Red Hat. Por conta disso também, muita gente fala que a CoreOS foi comprada pela Red Hat por conta dessa invenção aí dos operators. Então, assim, eu tenho um banco de dados ali, um PostgreSQL. Aí eu preciso de um DBA para fazer mudança, para fazer sharding, para fazer backup, para fazer mudança de uma tabela daqui para cá e tal. Eu consigo agora, com os operators, né? E se esse meu banco estiver rodando dentro de Kubernetes, que é uma outra discussão, né, se a gente deve rodar ou não num sistema que prega aplicações sem estado, né? Mas, enfim, isso é para outra palestra. Mas eu posso utilizar, por exemplo, dessa minha lógica para fazer um backup automático de uma tabela, para fazer um movimento de uma tabela daqui para cá, e assim, de um volume para o outro e assim por diante, né? Todo aquele trabalho que o DBA, por exemplo, iria fazer de forma automática, eu consigo, de forma manual, eu consigo automatizar através dos operators. E eu consigo automatizar também as lógicas de negócio. Eu consigo trazer lógica de negócio para dentro do meu contexto de Kubernetes. Então, assim, as possibilidades são bem bacanas, né, quando a gente usa operators. Poxa, quero saber agora como é que está a minha maturidade de cloud. Será que a empresa que eu trabalho, né, está maduro? Em qual fase que está? O pessoal da Container Solutions, eles são a consultoria mais assim, mais top que tem nessa parte de Cloud Native, a nível mundial, né? Eles são lá da Europa. Eles criaram essa matriz aí de maturidade cloud, onde a gente tem vários estágios, né? Então, tem o estágio de cultura, de design de produto ou serviços, de time, processos, arquitetura, manutenção, a parte de delivery, né? De software, de entrega, provisionamento e de infraestrutura. E aí existem diversas fases aí, né? São 1, 2, 3, 4, 5 fases. Desde a fase de que eu não tenho processo nenhum, o que infelizmente acontece, mas tem também a fase de waterfall, de cascata, muitas empresas ainda estão nessa fase aí. Tem a questão do agile, e aí muita gente, né, por exemplo, às vezes você pode estar na parte de time, eu posso estar naquele time hierárquico, então eu estou na parte de waterfall, de cascata. Só que na parte de processo eu estou no agile, porque eu tenho iniciativas de usar Scrum e Kanban, por exemplo, né? Só que aí, assim, eu estou usando o processo Scrum ou Kanban, mas o meu time ainda é naquele modelo hierárquico. Tá errado, eu tenho que avançar mais para a direita. Então tem que ter times cross-funcionais, né? Hierarquia flat e assim por diante. E aí o pessoal da Container Solutions criaram mais duas etapas aí, né? 2 processos. Um é o processo Cloud Native, que é o além do Agile, e o outro é o Next, né? Não termina no Cloud Native. Então, se sua empresa tem uma cultura colaborativa, se ela é orientada pelos negócios, se o time que você atua usa a cultura DevOps, usa processos DevOps SRE para entregar software, entregar valor para o seu usuário de maneira mais rápida, se vocês usam processos Cloud Native, usam arquitetura de microserviços, tem um monitoramento ali compreensivo, tanto da parte de negócio quanto da parte de infraestrutura, né? E lembrando aqui que métricas não são logs, é diferente. Log é uma coisa e métricas são outras. Se o seu processo de delivery ou entrega de software é continuous delivery, então você está colocando software a todo momento em produção. Não existe aquela história de janela de release, porque sábado, de meia-noite às 2 vai estar em manutenção que eu tenho que fazer um novo deploy. Não, esquece isso, isso é passado. Se você tem um provisionamento aí utilizando orquestradores como Kubernetes e sua infraestrutura está na cloud, né, mesmo que for cloud híbrida, você já está ali, né, na maturidade, ali, na matriz de maturidade, você está ali no processo, seguindo o processo Cloud Native inteiro. E aí para por aí, né, esse é um dos sonhos que muitas empresas sonham em alcançar, mas para por aí não, ainda tem a coluna do Next ali, né, tem uma cultura experimental, o seu design de produtos ou serviços, ele tem que ser orientado a dados, então você vai usar aqueles dados que você pegou dos suas métricas, do seu monitoramento, para poder drivar a estratégia de dados do seu produto ou do serviço. Arquitetura, né, utilizando já functions e assim por diante. A manutenção, ele tem uma coisa interessante, que ele fala de self-healing, né, autocurável. Isso aí o Kubernetes consegue fazer. Lembra daquela parte lá do reconcile? Então, assim, se eu tinha que ter 3 pods rodando, por algum motivo caiu um, eu fiquei com 2,
o Kubernetes, através de seus controles, ele é self-healing, ele é autocurável. Então, ele consegue se curar e subir esse terceiro pod para a infraestrutura estar do jeito que eu descrevi ela no meu código. Né? No Kubernetes, a gente usa YAML para descrever a nossa infraestrutura. Então, assim, é um caminho muito longo e essa matriz de maturidade aí de cloud, se você fizer um assessment direitinho de aonde o seu produto, o seu time, a sua empresa está, vocês vão ter ideia aonde sua empresa, sua companhia está em cada estágio desses e vão poder trabalhar, né, de maneira mais centrada para poder sempre chegar mais para a direita, que esse é o objetivo. Então, depois de tudo isso que eu falei, qual que é a lição, né? Qual que é a lição que fica para todos nós aqui? Bem, infraestrutura agora ela é gerenciada por software. Não tem jeito mais, tá? Quem trabalha em data center, e são poucas pessoas que trabalham em data center no mundo, ainda vão ali lidar com hardware de alguma forma e tal. Mas hoje tudo está na cloud. Os aplicativos de celular que a gente usa, tudo hoje é via web. Então, assim, infraestrutura também ela é gerenciada por software. Eu lembro do exemplo que eu dei mais cedo. Criar uma instância não é mais eu ir lá na IBM, na Dell, pedir para vir uma máquina gigante, chegar na minha casa, eu configurar tudo, instalar o Linux nela, não. Eu consigo hoje entrar num console lá do Google e criar uma instância lá do GCE para mim e pronto, eu tenho a minha máquina ali, a minha VM ali, beleza? Você tem que parar de gerenciar a infraestrutura da maneira antiga. Por quê? Porque a gente está vivendo um mundo novo hoje, onde as empresas, os usuários, né, todo mundo deseja ter uma agilidade, ter uma entrega de software de maneira mais rápida, e se você gerenciar a infraestrutura da maneira antiga, você não vai ter essa agilidade necessária para prover a sua infraestrutura do jeito que os seus usuários, tanto internos como externos, exigem. Por exemplo, quem já trabalhou ou trabalha num processo de infraestrutura muito engessado, eu tenho que abrir um chamado para a equipe de Linux, pegar uma máquina, instalar o Linux para mim. E as bibliotecas XYZ para que a minha aplicação comece a executar. Aí ele demora o SLA 3, 4 dias. E depois de 4 dias ele me entrega aquela máquina que está limpa. Aí eu vou pegar, instalar todo o framework ali, e etc e tal. Agora eu tenho que instalar o banco de dados. Não, agora é o DBA. Eu abro um chamado para o DBA, ir lá, provisionar um banco de dados, executar esses SQLs aqui para criar a estrutura das minhas tabelas, tal, tal, tal. Nisso aí já demorou 2 semanas só para você criar a infraestrutura necessária para você começar a trabalhar com o que importa, que é a lógica de negócio do seu software. Então, se você está gerenciando a infraestrutura dessa maneira antiga, você vai perder muita competitividade com relação aos seus concorrentes, que estão tudo aí usando cloud e Docker e Kubernetes, etc. E você criar uma infraestrutura com esses carinhas aí, depois de bem configurado, é muito rápido. Tá bom? Então, temos que parar de gerenciar infraestrutura de maneira antiga e, né, o contrário disso é que sua infraestrutura tem que ser escalável horizontalmente, ela não pode ter um único ponto de falha, então eu não posso ter um único servidor físico ali no meu data center, não. Se eu estou usando um cloud, não uma AWS da vida, um Google Cloud, um Microsoft Azure e assim por diante, ele já tem data centers espalhados pelo mundo inteiro, onde eu sei que tem redundância, eu sei que tem backups, eu sei que tem plano de disaster recovery e assim por diante. Eu sei que meu dado vai estar seguro ali, porque aqueles caras sabem fazer isso muito bem. A sua infraestrutura ela tem que ser resiliente e self-healing, né? Essa questão do autocurável que eu acabei de falar com vocês. Ela tem que ter um overhead mínimo para o operador, e aí entra naquilo que a gente falou, né? Para com essa história de ficar com aquelas equipes de suporte gigantescas e etc e tal, e fazendo tudo muito manual. Isso é um overhead, uma sobrecarga muito grande para o operador, para aquele analista de suporte, para aquela pessoa que está operando a sua infraestrutura. Pelo contrário, temos que focar bastante em automação para diminuir esse overhead, para diminuir, por consequência disso, né, do uso dessa automação, a gente vai diminuir os erros, né, que acontecem aí, porventura, em produção e assim por diante. E ela tem que ser desacoplada da plataforma que ela está rodando também, beleza? Esses são os 5 pontos de que sua infraestrutura das suas aplicações Cloud Native tem que ser. E quer você goste, quer não, especialmente para você que trabalha na área de infraestrutura, de suporte, que odeia programação, né? Sinto muito, mas você agora é um engenheiro de software. Você tem que ser um engenheiro de software. Por quê? Porque se infraestrutura é software, hoje,
como a gente já viu, quem gerencia essa infraestrutura, quem toma conta dessa infraestrutura, quem interage com essa infraestrutura é o engenheiro de software. Porque agora não é eu ir lá e ficar trocando HD e tira processador e coloca... Não, né? Agora eu tenho que interagir com a minha infraestrutura via API. Então, como é que eu faço isso? Eu faço através de software, né? De APIs, desenvolvendo as APIs, meus programas, fazendo as minhas automações e assim por diante. Tá bom? Isso aqui é uma brincadeira que é verdade, né? Aquele site é Scribd, onde você coloca PDF lá e tal. Eles queriam contratar um DevOps, né, um SRE, e eles anunciaram essa vaga aí, ó, Senior YAML Engineer. E por que fala de YAML? Porque YAML é uma das linguagens que mais vocês vão usar no mundo de infraestrutura, né? Tem gente que fala assim, escrever YAML não é escrever código. Errado, é sim, é escrever código. YAML é uma maneira mais fácil de você escrever código que nós humanos entendemos, né? No fundo, quando a gente escreve, por exemplo, um YAML e a gente aplica lá no Kubernetes, ele faz um passo e transforma em JSON. Mas é muito mais fácil escrevermos, né, descrevermos a nossa infraestrutura em YAML para nós seres humanos do que descrever em JSON, né? Ponto e vírgula para cá, abre colchete, chave, aquela confusão toda, né? Então, assim, você vai ter que dominar YAML também, né? Mas é fácil, é tranquilo. Beleza? Tudo isso que eu falei e muito mais, para quem se interessou pelo assunto, para quem falou assim, não, cara, esse é o futuro mesmo, né? Um futuro que já é presente. Eu quero aprofundar mais no assunto, principalmente para aquela galera que é de infra, né? Que é de suporte e deseja se aprofundar mais nesse assunto. Eu sugiro a vocês que peguem esse livro aí, leiam esse livro, né? Chama Cloud Native Infrastructure. Ele é do Justin Garrison. Hoje o Justin trabalha na AWS, e Chris Nova. Ela era da Repit, que foi comprada pela VMware. Hoje ela trabalha numa empresa chamada Falco, que também é lá eles têm um produto de segurança da CNCF. Assim, são duas pessoas que são sumidades neste mundo Cloud Native, e principalmente do Kubernetes. E aí, dentro desse livro, eles descrevem novos padrões para uma infraestrutura do novo mundo, né? Uma infraestrutura que tem que ser extremamente escalável, aplicação extremamente escalável, em ambientes extremamente dinâmicos, que mudam toda hora. É um livro que não é difícil de ler, ele tem acho que 130, 140 páginas, ele é bem curtinho, e eu aconselho que todo mundo aqui que está assistindo essa palestra que vai atrás dessa informação e leia esse livro, que é muito legal. Beleza? Era isso, pessoal, que eu tinha para falar com vocês. Aí estão meus contatos. Essa palestra depois eu coloco lá no meu GitHub, né? github.com/andrealmar/talks. Tem meu Instagram, meu Twitter, meu site que está fora do ar, e qualquer dia desses, quando eu deixar de bater a preguiça, eu coloco no ar de novo. E tem meu e-mail aí. Se vocês ficaram com alguma dúvida, né? Algum questionamento, alguma dica aí de carreira, de o que seguir, o que estudar, etc e tal, vocês podem me contactar também, que eu vou responder com o maior prazer, tá bom? Em se tratando de estudo, assim, lá no meu GitHub tem um projeto open source que eu fiz, que chama SRE University. Lá é como se fosse um guia de estudos que tem para você aprender mais, né, sobre essa coisa aí de Cloud Native, de como se tornar um DevOps, um SRE. Então, tem muita coisa lá bacana que dá para vocês se guiarem lá por esse guia, né, por essa universidade SRE que eu criei lá. Beleza? É isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, estamos aqui à disposição. Beleza? Eu não sei se as dúvidas vão ser pelo chat ou pelo... ou pelo microfone. Fabiano Bossa falou aqui, né? Cloud Computing, o futuro da TI. Trabalho como suporte na filial da Bang. Obrigado. Isso aí, Fabiano. Principalmente para vocês aí de suporte, né? É bom vocês terem essa curiosidade e esse acesso ao que está acontecendo do outro lado, e que logo, logo vai chegar aí também, né? Tá chegando no lado de todo mundo aí essa questão aí de Cloud Native, né? Porque todas as aplicações hoje, quando você vai criar, elas já nascem em Cloud, né? Não tem como fugir. O Ailton tá falando aqui, muito bacana a sua apresentação, parabéns. Obrigado, viu, Ailton? Vi recentemente um padrão de desenvolvimento Cloud Native. Sim, está sendo bastante usado. Briane também, obrigado. Obrigado, viu, Briane, pelo convite, né? Vi recentemente um padrão de desenvolvimento Cloud Native. Pode falar a respeito, segregando papéis no processo de construção?
Esse livro, o Ailton, ele vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão de alguns patterns. Se você por exemplo, você desenvolve a sua aplicação Cloud Native, se você procurar, né, Cloud Native Patterns na internet, padrões, vai ter um livro sobre isso. Existe um outro que chama Kubernetes Patterns, então assim, eu peguei a minha aplicação, já dockerizei ela, e eu já estou querendo rodar ela no Kubernetes, eu já estou executando essa minha aplicação, esses meus microserviços no Kubernetes, quais os padrões que eu tenho para usar de Kubernetes, né, que são mais aceitos ou que são mais usados aí no melhores práticas. Tem um livro assim também. Então assim, literatura e informação é o que não faltam referente a esse assunto, tá? Vocês podem você pode procurar a respeito disso, Cloud Native Patterns e Kubernetes Patterns. Eu coloquei no chat aí. Beleza? Mais alguma pergunta aí, pessoal? André, o Felipe que está falando aqui, cara, eu queria só perguntar mesmo sobre as tecnologias que estão sendo mais utilizadas hoje no mercado, principalmente na cloud. Por exemplo, é utilizado Ansible ou não é? Eu vi que o Terraform é muito utilizado, né? Você já falou aí de criação de VM, etc. O Kubernetes, você disse que utiliza também. Você pode nos dar outros exemplos de como, quais outras tecnologias é mais utilizada? Se a gente está falando, por exemplo, Felipe, de tecnologias desse mundo Cloud Native, né, vai ser assim, fatalmente Docker para os containers, Kubernetes para orquestrá-los e microserviços, né? Stack de linguagem de programação que eu vou usar para fazer meus microserviços. Você usa o que você quiser. Muita gente usa Java, Spring Boot. Eu, particularmente, acho Java muito pesado para esse mundo de cloud, né? Assim, quanto menor for o seu container, mais contido for seus microserviços, melhor. Você está trafegando muito dado de um lado para o outro, né? E container sobe e morre toda hora. E no Kubernetes, por exemplo, você recebe um workload muito gigante ali de request, né? Então, assim, você lançou sua aplicação, fez sucesso, veio ali, sei lá, 30 mil acessos simultâneos. Pum! O Kubernetes, ele consegue fazer um autoscale disso aí, né? Ele escala para aguentar aquele load gigante, depois ele faz um downscale. Nesse contexto aí, eu gosto muito de usar Go, do Google, né? Golang, que eles falam. Porque é uma linguagem, ele é simples e ela tem um overhead bastante pequeno porque você compila, né? Então, você consegue compilar, seja o target Linux, ou macOS, ou Windows, e assim por diante, e você consegue rodar os seus microserviços. Assim. Então, assim, se eu fosse começar uma aplicação hoje com microserviços, eu usaria Golang, né? Em se tratando de stack de linguagens. Quando a gente fala assim, no espectro como um todo, que envolve uma aplicação, né, monitoramento. Existe, né, bastante famoso aí o Cloud... como é que chama da AWS? Eu esqueci. Cloud... esqueci. O Google chama Stack Driver, só que tem os projetos open source também, Prometheus mais Grafana. Então, eu consigo ter uma suíte de monitoramento completa sem pagar licença. Existe também o LK da Elastic, né? Elasticsearch, Logstash, Kibana, que é bastante famoso também, mas porém é feito em Java. Então, assim, overhead maior, tem que ter recursos maiores para usar e assim por diante. Eu particularmente, eu sou muito fã de softwares open source, sabe? Eu estou vendo muitas empresas usando esses softwares open source, principalmente no mundo Cloud Native. Então, Docker, Kubernetes, Prometheus, Grafana, Jaeger para tracing, todos aqueles projetos que eu mostrei no slide lá no início, né? Aqueles alguns que estão incubados e aqueles que estão graduados. O Envoy Proxy, que é usado no Istio também, né? De Service Mesh, Linkerd, que é outro Service Mesh. Tem muita stack nova aí, open source, sendo usada para essas aplicações mais modernas, né? Por assim dizer. É o que eu vejo aí acontecendo. Entendi. É o CloudWatch que você estava falando, né? Isso, CloudWatch. É porque tudo tem Cloud no nome aí, me fugiu. Beleza, André. Obrigadão, cara. Valeu, Felipe. Obrigado. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Sim, não. Acho que é isso. Tem meus contatos aí, depois vocês procuram lá André Almar no LinkedIn, me adiciona lá, que eu gosto bastante de trocar ideia com a galera. Beleza? Então, Beleza, obrigado aí obrigado. pela... Abração. Valeu, Felipe, valeu todo mundo aí. Valeu, Laila. Valeu, Fabiano.
Tamo junto aí, quando precisar é só chamar. Valeu, John aí. Obrigado todo mundo que participou e que prestigiou aí. Valeu!